O que acontece quando você ora deitado? O que a Bíblia diz sobre isso? Existem momentos no fim do dia em que o mundo silencia e tudo que resta é você, a escuridão e o bater do seu próprio coração. O barulho desapareceu. As exigências da vida estão em silêncio e você se encontra deitado na cama, encarando a imobilidade. Em algum lugar, bem no fundo, você sente aquele desejo suave de falar com Deus. Mas a dúvida persiste. Será que importa se eu orar aqui, desse jeito, sem me ajoelhar, sem juntar as mãos, sem a estrutura que eu acho que a oração deveria ter? A verdade é que Deus encontrou pessoas em cavernas, no topo de montanhas, em prisões e, sim, até mesmo em suas camas. A Bíblia está cheia de momentos em que homens e mulheres clamaram a Ele exatamente onde estavam e o céu respondeu. Nunca foi sobre o lugar, sempre foi sobre o coração. No entanto, há outra verdade que não podemos ignorar. O conforto da nossa cama pode ser tanto uma bênção quanto uma armadilha. Nestas horas silenciosas, seu coração pode arder de paixão por Deus ou cair em um sono espiritual muito mais perigoso do que o sono físico. Você pode pensar: vou orar quando levantar, amanhã será um momento melhor. Mas o tempo não nos é prometido. A vida é frágil, a eternidade é real. E existe uma batalha pela sua alma que não dorme quando você dorme. É por isso que o que você faz nesses momentos importa mais do que você imagina. Porque a oração que você sussurra hoje à noite antes de fechar os olhos pode ser aquela que muda tudo. Pode ser a que alcança o trono do céu, muda o curso da sua vida e escreve seu nome no livro da vida do Cordeiro. Portanto, se você está na cama agora, com o coração inquieto e a alma desperta, não espere. Esse é um solo sagrado. Deus está ouvindo. E a única pergunta que resta é: você vai falar? Número 1. Deus vê o coração antes que os joelhos se dobrem. Muito antes de seu corpo assumir uma posição de oração, seu coração já está diante de Deus. A Bíblia nos diz em 1 Samuel 16, 7, o Senhor não vê como o homem vê. O homem olha para a aparência exterior, mas o Senhor olha para o coração. Você poderia se ajoelhar por horas, juntar as mãos perfeitamente e dizer as palavras mais eloquentes, mas se o seu coração estiver distante, sua postura não significa nada e você pode estar deitado na cama, com os olhos pesados de sono, sussurrando o clamor do seu coração, e o céu o receberia como se você estivesse diante do altar. Deus sempre buscou a sinceridade acima da cerimônia. Davi entendeu isso quando escreveu: os sacrifícios de Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito. Não desprezarás, ó Deus. Salmo 51. Um coração contrito significa um coração humilde, arrependido e plenamente consciente de sua necessidade de Deus. É isso que move o céu. Não a posição do corpo, mas a posição da alma. Pense no ladrão na cruz ao lado de Jesus. Ele não podia se ajoelhar. Ele não podia levantar as mãos e certamente não podia entrar em um templo, mas de seu lugar de sofrimento, ele voltou o seu coração para o Salvador e disse: Jesus, lembra-te de mim. E Jesus respondeu a ele: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Esse momento prova algo poderoso. Suas circunstâncias não podem limitar o alcance de Deus e sua postura não pode restringir a misericórdia dele. Quando você ora, deitado na cama, Deus não está procurando o cenário perfeito. Ele está procurando o clamor honesto. Ele quer as palavras que fluem do seu espírito quando ninguém mais está ouvindo. Ele quer a confissão.
que você tem vergonha de dizer em voz alta em público. Ele quer a gratidão que borbulha quando você reflete sobre as bênçãos que não merece. Então, da próxima vez que você achar que sua oração não conta porque você não está ajoelhado na igreja, lembre-se disto. Deus conhecia seus pensamentos antes mesmo de você transformá-los em palavras. Ele viu o anseio em seu coração antes que seus lábios se movessem. E se a parte mais profunda de você está alcançando a Ele, você já deu o passo mais importante, um passo que nenhuma postura pode substituir. Número 2, o poder oculto das orações noturnas. Existe algo de sagrado na noite. Quando o mundo está dormindo e o silêncio envolve você, o céu parece mais próximo. Davi entendeu isso bem quando escreveu: quando me deito na minha cama, lembro-me de ti, medito em ti durante as vigílias da noite. Salmo 63. As orações noturnas carregam uma profundidade de vulnerabilidade que as orações diurnas muitas vezes não têm. Elas acontecem quando você está despido de sua agitação. Quando não pode mais se esconder atrás de agendas e distrações. O próprio Jesus orava à noite, muitas vezes retirando-se para lugares solitários sob a cobertura da escuridão. Em Lucas 6,12, vemos Jesus passando a noite inteira em oração antes de tomar decisões importantes. O jardim do Getsemane também foi uma oração noturna, banhada em lágrimas e agonia, mas cheia de rendição à vontade do Pai. A escuridão da noite muitas vezes reflete as batalhas espirituais que enfrentamos, mas é nessas horas que a oração se torna uma tocha perfurando as sombras. Quando você ora na cama à noite, você está entrando numa tradição de guerreiros da fé que encontraram Deus no silêncio. Jacó lutou com o anjo até o amanhecer. Samuel ouviu a voz de Deus o chamando durante a noite. Paulo e Silas cantaram hinos à meia-noite e as correntes da prisão caíram. A oração noturna é muitas vezes o berço da vitória. Nessas horas silenciosas, sua oração pode ser crua e autêntica. Não há público, não há necessidade de impressionar. Você pode sussurrar seus medos, derramar seus arrependimentos e confessar as coisas que você enterrou profundamente. Você pode falar com Deus como um filho fala com o pai, sabendo que os ouvidos dele estão abertos para você. Mas as orações noturnas também têm outra dimensão. Elas guardam o seu espírito. O Salmo 91 fala do terror noturno do qual Deus nos protege. Quando você termina seu dia em oração, você envolve sua mente e sua alma na presença dele, fechando a porta para a ansiedade, o medo e o ataque espiritual. Você não está apenas falando com Deus, você está fortificando o seu espírito antes de descansar. Portanto, quando você se deitar hoje à noite, não veja isso como o fim do seu dia. Veja como o começo de um encontro sagrado. Cada palavra que você diz na escuridão tem o potencial de mover o céu e transformar a terra. E às vezes, a oração que você faz antes de dormir será aquela que Deus responderá antes que amanhã chegue. Número 3. Quando o conforto se torna uma armadilha espiritual. Sua cama pode ser um dos lugares mais confortáveis da terra. O travesseiro macio, o cobertor quente, o aroma familiar do descanso, tudo isso chama você para relaxar. E o descanso é um presente de Deus. Mas a Bíblia também
nos alerta que o conforto pode nos embalar em um tipo perigoso de sono espiritual. Provérbios 6, contra 9 até 11 diz: Até quando ficarás deitado, ó preguiçoso? Quando te levantarás do teu sono? Um pouco de sono, um pouco de cochilo, um pouco de cruzar os braços para dormir. Assim sobrevirá a tua pobreza como um ladrão e a tua necessidade como um homem armado. Esta passagem não está condenando o descanso físico. Ela está nos alertando sobre o deslize sutil para a preguiça espiritual. Assim como um ladrão entra quando você não percebe, o declínio espiritual pode se infiltrar quando o seu coração se torna confortável demais. Você pode até orar na cama, mas se sua mente estiver meio adormecida e seu espírito distraído, suas palavras podem se tornar ecos vazios em vez de ofertas ardentes diante de Deus. Apocalipse 3,15. 1,6 contém uma das mensagens mais sóbrias que Jesus já deu. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. A fé morna é o que acontece quando nossos corações estão confortáveis demais para serem movidos. Nós não rejeitamos Deus abertamente, mas também não nos esforçamos para conhecê-lo de verdade. O conforto se torna uma armadilha quando remove a urgência da nossa oração. Isso nos faz acreditar que o amanhã sempre virá, que sempre poderemos falar com Deus mais tarde. Mas a verdade é que o mais tarde não é prometido. Não temos a garantia de outro nascer do sol. O inimigo da sua alma fará tudo o que puder para mantê-lo espiritualmente sonolento, porque um crente silencioso não é uma ameaça aos seus planos. Isso não significa que você não possa orar deitado, mas significa que você deve guardar seu coração para não deixar que a postura do seu corpo dite a paixão do seu espírito. Deixe sua oração na cama ser viva, alerta e cheia. Deixe-a carregar o mesmo peso, como se você estivesse no lugar mais sagrado da terra. A diferença entre um conforto espiritualmente perigoso e um descanso espiritualmente poderoso é a postura da sua alma. Um o embala na apatia, o outro o renova na presença de Deus. Escolha com sabedoria, porque cada noite na cama é um passo em direção a Deus ou um lento afastamento dele. Número 4. Levantando mãos santas, mesmo de sua cama. Você não precisa estar em um santuário para levantar as mãos em adoração. Você pode estar sob os cobertores, no quarto, na penumbra, e ainda assim elevar seu coração e até mesmo suas mãos ao céu. O Salmo 63, contra 4 diz: Assim eu te bendirei enquanto viver, em teu nome levantarei as minhas mãos. Em 1 Timóteo 2, contra 8, Paulo escreve: Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira nem contenda. Em todo lugar inclui sua cama. Levantar as mãos é mais do que um gesto. É uma linguagem do Espírito. É a postura de rendição. O sinal de alcançar aquele que você ama, o símbolo de dependência da força de Deus, é dizer a Ele: eu sou teu. Eu não consigo fazer isso sozinho. Eu preciso de você. Quando você está na cama, levantar as mãos não precisa ser dramático. Pode ser um movimento pequeno e silencioso. Mas, se for sincero, carrega o mesmo poder espiritual. O ponto não é o quão alto suas mãos vão, mas o quão aberto seu coração está. Às vezes, quando estamos cansados, levantar as mãos parece a última coisa que conseguimos fazer. Mas são esses os momentos em que isso mais importa. Pense em Moisés durante a batalha contra Amaleque, em Êxodo 17. Enquanto suas mãos estavam levantadas, os israelitas prevaleciam. Quando seus braços ficaram cansados, Arão e Hur vieram para segurá-los.
Essa história nos ensina que mãos levantadas em oração têm um impacto espiritual real, mesmo quando estamos exaustos. No silêncio da noite, levantar as mãos de sua cama pode se tornar uma declaração silenciosa ao mundo espiritual. Eu pertenço ao Senhor, minha esperança está nele, minha adoração não será silenciada pelo cansaço. E levantar as mãos não é apenas para louvor, é também para receber. Imagine-se como uma criança alcançando o pai para que ele o pegue nos braços. É isso que acontece quando você levanta as mãos na cama. Você está convidando Deus a se aproximar, a cobri-lo com sua presença, a derramar sua paz em você antes de dormir. Mesmo que ninguém veja, mesmo que dure apenas alguns momentos, levantar mãos santas em sua cama pode transformar uma noite comum em um encontro sagrado, pode transformar seu quarto em um altar e seu descanso em um ato de adoração. Número 5. A urgência da oração imediata. Existe uma mentira perigosa que o inimigo adora sussurrar. Você pode orar mais tarde. Parece inofensivo, parece lógico. Afinal, qual é o problema em esperar até amanhã de manhã ou até você estar em uma posição melhor? Mas a Bíblia está cheia de momentos que provam que não há momento mais seguro ou melhor para orar do que agora. Em Neemias 2:4, quando o rei perguntou a Neemias o que ele solicitava, a Escritura diz: então orei ao Deus dos céus. Não foi uma oração longa, não foi em um templo, foi no meio de uma conversa. Mas Neemias sabia que precisava da orientação de Deus imediatamente. Aquela oração rápida mudou o curso da resposta do rei e abriu a porta para que Neemias reconstruísse os muros de Jerusalém. O ladrão na cruz não teve tempo de se ajoelhar, jejuar ou preparar um longo discurso. Com seus suspiros finais, ele se voltou para Jesus e disse: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Essa única oração, oferecida em desespero, recebeu uma resposta eterna. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Daniel entendeu a urgência. Em Daniel 9, depois de perceber que a profecia de Jeremias estava prestes a se cumprir, ele se voltou para o Senhor Deus e suplicou a ele em oração e súplicas, com jejum, pano de saco e cinza. Ele não deixou para o próximo festival. Ele não esperou por um dia ideal. Ele orou naquele momento. Quando você está na cama à noite e seu coração sente o toque para falar com Deus, não é um sentimento aleatório, é um convite do Espírito Santo. Adiar pode significar perder um momento que Deus projetou especificamente para você. Às vezes, a oração que você se sente impulsionado a fazer no meio da noite não é apenas sobre você. Pode ser uma intercessão urgente pela vida de outra pessoa, uma missão de resgate espiritual. Deus está chamando você. O perigo de adiar a oração é que a vida é imprevisível. Provérbios 27 contra um alerta. Não te glories do dia de amanhã, porque não sabes o que ele pode trazer. Não nos é prometida outra chance, outro fôlego, outro momento de silêncio. A oração não é apenas comunicação com Deus, é um ato de obediência. Quando Ele o chama para orar, o momento certo é sempre agora. Portanto, se você sentir o chamado para orar, esteja deitado na cama, caminhando na rua ou sentado à sua mesa, não espere. O céu está ouvindo em tempo real. E suas palavras podem liberar o poder de Deus.
de maneiras que você talvez nunca veja plenamente deste lado da eternidade. Número 6. Lutando contra as batalhas espirituais noturnas. A noite pode ser um tempo de descanso profundo ou de intensa batalha. Enquanto você dorme, a vida continua no reino invisível. A Bíblia revela que não lutamos contra carne e sangue, mas contra principados, contra potestades, contra os príncipes das trevas deste século. Efésios 6, 12. A escuridão não é apenas uma imagem poética, é uma realidade. O Salmo 91 fala do terror noturno do qual Deus protege seus filhos. Esses terrores nem sempre assumem a forma de perigo físico. Eles podem vir como ansiedade, medo, pesadelos, pensamentos opressores ou até mesmo sentimentos repentinos de desesperança. A noite é frequentemente quando o inimigo tenta atacar sua mente, porque é quando você está mais imóvel e menos distraído. Mas a oração na cama pode transformar essa vulnerabilidade em vitória. Quando você declara a palavra de Deus no silêncio da noite, você não está apenas se confortando, você está declarando a verdade no reino espiritual. Quando Jesus foi tentado no deserto, ele não argumentou com o diabo usando o raciocínio humano. Ele falou a Escritura. Essa mesma arma está em suas mãos hoje à noite. Pense em Paulo e Silas em Atos 16. À meia-noite, açoitados e acorrentados, eles oraram e cantaram hinos a Deus. O resultado? Um terremoto sacudiu a prisão. As portas se abriram e as correntes caíram. A meia-noite não é apenas uma hora no relógio, é simbólica dos pontos mais sombrios da vida. E é nesses momentos que a oração pode quebrar correntes que você nem sabia que estavam lá. Você pode lutar batalhas espirituais de sua cama, orando por sua casa, sua família, sua saúde, seu futuro. Você pode repreender o medo no nome de Jesus. Declare paz sobre sua mente e convide o Espírito Santo a preencher cada canto do seu quarto. Você não precisa ser barulhento para que sua oração seja poderosa. A autoridade na oração vem da fé, não do volume. O inimigo quer que a noite pertença a ele, mas o Filho de Deus sabe que para o Senhor a própria noite resplandece como o dia. As trevas e a luz são para ti a mesma coisa. Salmo 139 contra 12. Quando você ora na cama, você clama à noite como território de Deus e descansa sob sua cobertura. Hoje à noite, lembre-se disto. Sua cama pode ser um campo de batalha ou uma fortaleza. Depende se você escolhe dormir desarmado ou descansar com a espada do Espírito em sua mão. Número 7. O segredo de descansar na presença de Deus. Existe um tipo de descanso que vai mais fundo do que o sono. É o descanso que vem quando sua alma é embalada nos braços do Todo-Poderoso. O Salmo 4 contra 8 declara: Em paz também me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Isso não é apenas relaxamento físico, é a paz inabalável que vem de saber que Deus está no controle de cada detalhe da sua vida. Descansar na presença de Deus significa que você não está apenas terminando o dia, você está confiando a Ele.
Todos os fardos que você carregou, as preocupações que se enredaram em seu peito, os arrependimentos que se repetem em sua mente, você os coloca nas mãos dele antes de fechar os olhos. Você diz: Senhor, eu libero isso para ti. E você permite que a paz dele lave você como um cobertor quente para o seu espírito. Jesus nos convidou para esse tipo de descanso. Em Mateus 11, 28 até 29. Vindo a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Esta é uma promessa não apenas para o trabalhador cansado, mas também para o coração inquieto, deitado na escuridão, encarando o teto e se perguntando se o amanhã será diferente. Descansar na presença de Deus não significa que você ignora seus problemas. Significa que você os reconhece, mas se recusa a deixá-los dominá-lo. Você escolhe acreditar que Deus já está trabalhando enquanto você dorme. Assim como as sementes crescem debaixo da terra no invisível, as respostas de Deus muitas vezes se desenvolvem nas horas escondidas. Quando você cultiva o hábito de terminar seu dia em oração, sua cama se torna mais do que um lugar de sono, ela se torna um santuário. E com o tempo, você descobrirá que seu primeiro instinto, quando o medo vem, é correr para Deus, não entrar em pânico. Isso porque seu espírito terá aprendido o ritmo de descansar nele. O mundo lhe dirá para encontrar paz no conforto, no entretenimento ou na distração, mas o verdadeiro descanso vem apenas quando você está envolvido na certeza de que o Senhor do céu e da terra está cuidando de você. E quando você respirar sua última oração do dia e mergulhar no sono, você não estará apenas deitado na cama, você estará descansando à sombra do Todo-Poderoso. Conclusão: a oração que alcança o céu antes de você dormir, cada noite é um presente irrepetível. As horas que você vive hoje nunca mais voltarão. É por isso que os momentos antes de você fechar os olhos são tão sagrados. Eles são sua oferta final a Deus pelo dia que Ele lhe deu. A oração na cama não é sobre conveniência, é sobre conexão. É sobre escolher falar com aquele que o sustentou durante o dia, o protegeu de perigos que você nunca viu e o amou com um amor que você não mereceu. Seja sua voz forte ou trêmula, sejam suas palavras muitas ou apenas um sussurro, se elas vêm de um coração sincero, elas sobem como incenso diante do trono dele. Não espere pela postura perfeita, pelo lugar perfeito ou pelo momento perfeito. O Senhor está perto agora. E hoje à noite pode ser a noite em que sua oração muda o curso da sua vida, traz paz ao seu coração e aproxima você daquele que o criou. Portanto, enquanto as luzes se apagam e o quarto fica em silêncio, lembre-se, você não está sozinho. O Deus que falou para as estrelas existirem, inclina-se para ouvir. Deixe que suas últimas palavras antes de dormir sejam palavras para Ele. Palavras que tocam o céu antes que amanhã chegue.